Imagina estar diante de um ser que tem o poder de, em poucos segundos, captar emoções, padrões comportamentais e até segredos que demorariam anos para ser revelados. E o que ele capta tem um poder gigantesco de transformação. Nossa conversa do Alma Terapia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Rafaele Donzaliski e você está no Alma Terapia. Aqui, a alma fala e o corpo expressa. E o Alma Terapia é uma realização do Teravia, tecnologia para cuidar de quem cuida. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a Marli Cordeiro para falar de constelação sistêmica com cavalos. Seja muito bem-vinda, Marli. Gratidão por estar aqui. Gratidão, Rafaela. É um prazer enorme estar nesse programa maravilhoso. E vamos caminhar juntas hoje, falando de um assunto muito interessante. Acredito que as pessoas que têm interesse nessa abordagem da constelação sistêmica com cavalos vão gostar muito do que a gente tem, do que a gente vai trazer hoje. Tenho certeza. E para começar, vamos saber um pouquinho mais quem é Marli Cordeiro. Explica um pouquinho para a gente a tua trajetória, quem é Marli hoje e de onde você veio. Eu sou Marli Cordeiro, facilitadora de constelações sistêmicas, especialista em constelações sistêmicas com cavalos, uma das pioneiras no Brasil. Sou terapeuta holística, terapeuta sistêmica, educadora. Atuei muitos anos na área da educação como professora e hoje eu tenho meu trabalho educacional com treinamentos, cursos, atendimentos no campo da terapia sistêmica. Perfeito. E Marli, eu descobri uma curiosidade aí da tua trajetória que poucas pessoas sabem, acho que você nunca contou isso assim abertamente, né? A mulher dos números, né? Administradora, professora de matemática. Como você saiu dessa mulher, né, desse campo dos números, ou não saiu, vamos descobrir, e chegou na constelação sistêmica com cavalos? Eu fui professora da área pública, né? Sistema público, sistema privado. E no sistema público eu tinha aquelas participações de finais de semana na escola, da família na escola, com projetos e tudo mais. Nesses movimentos eu senti que eu tinha uma vocação muito grande para atender famílias. Então foram os projetos escolares, principalmente aqueles projetos de escola-família, aos finais de semana. Então, durante a semana eu dava aula e aos finais de semana eu participava de projetos na escola. Então, eu tinha uma vinculação com as famílias, um vínculo de participação mesmo na vida das famílias carentes e percebi uma vocação para trabalhar com terapia familiar. Então, paralelamente às aulas, eu fazia os atendimentos em consultório das famílias. Então, foi os próprios alunos, as próprias famílias que me chamaram para esse lugar. Do momento que eu adentrei, eu não saí mais e trabalho até hoje com famílias. A constelação, ela veio ao encontro da abordagem, né, da terapia familiar sistêmica. A constelação familiar é mais conhecida como constelação familiar, porém, a base do nosso trabalho é terapia sistêmica familiar. Então, a gente atende famílias, grupos, indivíduos, nesse movimento. Perfeito. E como você chegou a trabalhar com os cavalos, assim? Foi algum momento específico da sua vida, uma virada de chave? Como é que você veio para esse campo novo? Eu já estou no campo de atuação da constelação familiar, da terapia sistêmica familiar, há mais de 20 anos. E nesse percurso, meu pai, ele ficou doente, ele teve câncer de pulmão, e nesse episódio, né, do câncer, a gente está acompanhando ele, debilitado em casa, eu tive um insight, porque meu pai, ele tem descendência afro-indígena, eu tive um insight de procurar recursos no campo da constelação familiar que pudesse integrar elementos da natureza. E nessa ocasião, um professor holandês que estava vindo ao Brasil para dar workshop, treinamento, lá na Holanda ele trabalhava com coaching sistêmico com cavalos e veio dar esse curso no Brasil.
Então eu achei muito interessante, fui fazer, me senti inclusive bem trabalhada na formação, né, porque eu estava bem vulnerável por conta da situação do meu pai, e decidi integrar nos meus trabalhos, né. Então a partir daquela formação, eu denominei o meu trabalho de constelação sistêmica com cavalos, e aí venho trabalhando até hoje. Perfeito. E explica pra gente o que é uma terapia sistêmica com cavalos. Tá, a terapia sistêmica familiar, ela é integrada na abordagem que eu desenvolvi, tá. Constelação sistêmica com cavalos é um conjunto de de terapias integradas. Então, dentro da constelação sistêmica com cavalos, vocês vão encontrar a terapia sistêmica familiar, vocês vão encontrar elementos do coaching sistêmico com cavalos, vocês vão encontrar elementos da psicoterapia com cavalos, da doma racional, quer dizer, da filosofia horse, que é um tipo de educação que a gente tem. A gente aprende muito mais com os equinos do que propriamente a gente ensina algo para os cavalos. Os cavalos, de alguma maneira, eles são arquétipos de ajuda, por si só, são recursos para qualquer terapia, né? Qualquer movimento terapêutico, qualquer atitude terapêutica que o cavalo seja inserido, ele já traz muito recurso. E no campo da terapia sistêmica familiar, as famílias que são assistidas e que têm apoio dos equinos, elas saem do mental, elas saem daquele pensamento forma, daquelas ideias pré-fixadas, e elas encontram um recurso da natureza, elas encontram respostas através de um espelhamento, através de uma linguagem comportamental, emocional, e que é muito assertiva para respostas, né. Geralmente as pessoas buscam respostas e os cavalos, os equinos de modo geral têm a sua própria sabedoria. Então eles nos ensinam a nos reconectarmos com a natureza. Uhum. Isso é como uma essência. Sim, é como um espelho. Eu vi um pouquinho, você explicando, né, é como se ele fosse um espelho de nós mesmos e a gente consegue enxergar, porque quando a gente tá naquele padrão de comportamento, padrão emocional, não vem à tona, normalmente a gente não percebe, né. E não é só o comportamento, acredito que também seja algo energético também, né. Uhum, A uhum, gente pode falar assim? uhum. Isso, dentro da estrutura da terapia sistêmica familiar, mais conhecida como constelação, nós trabalhamos pilares que trazem, por exemplo, uma conectividade com as leis da natureza, com as leis sistêmicas, com as leis orgânicas, né? Então a gente tem, por exemplo, a relação de equilíbrio, a relação do ordenamento, a relação da hierarquia, isso num processo de relações sistêmicas. Então, os vínculos, eles transformam por conta de nós estarmos conectadas a esses pilares, né. Então, uma família, muitas vezes, que apresenta distúrbios, conflitos, desarmonias, e recebem essa intervenção, elas encontram respostas na sua ancestralidade, elas conseguem decodificar padrões repetitivos, elas conseguem também encontrar um parâmetro, uma direção, um propósito pela conscientização, a consciência individual, a consciência do clã, a consciência espiritual. E essas três consciências, elas são muito trabalhadas pela metodologia do Bert Hellinger, que foi o meu mentor, meu professor, e de alguma maneira ele compilou ele uniu essas várias linhas do conhecimento para o desenvolvimento humano, mas ele uniu essa abordagem que coloca o sistêmico, né, como uma relação de integração por conta dos membros da família, e também o fenomenológico, que são os fenômenos que ocorrem quando a gente para observar e para olhar o que tem por trás de uma situação disfuncional e que está ligado com relação pais e filhos, relações entre pessoas da família, fora da família, e geralmente essas situações conflituosas, elas chegam a uma solução pós-constelação, pós-sessões, né. Pode ser uma sessão ou mais, vai depender muito da necessidade
daquela família. E aí o cavalo, nesse contexto, por exemplo, os cavalos, eles estão muito voltados para essas leis orgânicas, de modo natural. Então, nós precisamos nos reconectar com as nossas raízes, nos reconectar com a nossa ancestralidade, nos reconectar com a força da jornada de autoconhecimento e de cura interior, para chegar nesse lugar de sensibilidade, de reconhecer a importância do outro na nossa vida, de reconhecer a importância dessas consciências. E para os equinos, isso é natural, é uma forma natural de viver numa manada. Então, a sabedoria da manada, ela nos ensina a compreender o significado dessas leis naturais, dessas leis sistêmicas, e que o Bert ele denominou como leis do amor, né? As ordens do amor. Ai, que lindo. E dizem que o trabalho, o processo com os cavalos é mais rápido, né? E seria porque eles já estão nesse campo, já é diferente da forma que a gente vive, né? Às vezes de máscaras, de coisas que a gente não está conectado com a nossa essência, com a natureza. Explica pra gente por que o cavalo traz um processo mais rápido numa constelação sistêmica do que uma pessoa ou algum objeto que a gente traga para o processo. Então, falando do desenvolvimento humano e do desenvolvimento da espécie equina, nós temos, por exemplo, essa linguagem da abordagem comportamental, né? Então, essa leitura do corpo. O corpo, ele é de fundamental importância, porque a gente pode até falar, mas a conexão entre pessoas e cavalos, a conexão entre pessoas, entre um grupo de pessoas. Mas antes mesmo da conexão, tem a nossa biologia, tem a nossa formação, tem a nossa relação com o corpo, tem a nossa relação com a própria alma, né? Então, se você, por exemplo, está desconectado de você mesmo e vai para um campo de interação com uma outra espécie, no caso os equinos, eles vão te mostrar de alguma maneira, por neurônios no espelho, o quanto você está desconectada de você mesmo. Às vezes essa lentidão de você encontrar respostas dentro de você, no seu universo interior, tem muito mais a ver com você do que com as outras pessoas da sua família e com os próprios elementos que são recursos. Então, por que eu digo que é uma abordagem com leitura imediata? Eles levam de 3 a 10 segundos para rastrear o seu campo eletromagnético, para rastrear esse campo, esse corpo emocional que é composto, né, que faz parte da nossa composição. Então, se nós temos, por exemplo, emoções reprimidas, coraças, partes nossas com ambivalência, que por conta, inclusive, de nos protegermos da dor ou de alguns traumas, a gente tem resistência para mostrar, quer dizer, o ser humano tem resistência para mostrar, os cavalos eles não têm essa resistência. Por quê? Porque por conta da hipersensibilidade. Então, a senso-percepção do cavalo é imediata. Ele percebe se você está alegre ou triste. Ele percebe se você tem uma parte sua que você não desenvolveu o ímpeto de colocar para fora, assim como uma informação importante, não que seja um segredo, mas uma informação importante e que vai fazer total diferença, né? Então, assim, o acesso a essas informações são imediatas. São informações que eu digo, são informações voltadas para uma educação emocional, voltadas para essa relação com o corpo. Então, eles espelham a nossa relação com o corpo. Certo. E o nosso corpo tem as suas variações também, né? Então, por exemplo, dá para dividir a sessão em leituras como, eles estão espelhando a parte sistêmica, que seria uma relação minimamente entre essa pessoa e mais uma. Então, o sistema de um casal, a esposa, o marido. O sistema familiar, o pai, a mãe e o filho.
Então, quando ele começa a se movimentar, por exemplo, quem é o observador, quem está ali na participação, ou mesmo o protagonista da história que investe, faz esse investimento terapêutico para obter recursos, ele se vê e percebe que aquele comportamento, aquele movimento, ele já conhece ou ele entende, né? Aí vem o entendimento e uma compreensão sistêmica de que aquela imagem e aquele comportamento é conhecido, vem de algum lugar. Então, essas decodificações a gente faz com as intervenções, com perguntas circulares, trazendo a pessoa para a sua presença e tudo mais. Bom, tendo essa leitura do sistema, a gente vai para um segundo ponto, que é o intrapsíquico, é saber o quanto a pessoa está conectada ou não com ela mesma, o quanto ela está conectada ou não até com o tema que ela está trazendo para se trabalhar, ou com os temas que emergem pela parte fenomenológica, porque o fenômeno em si, ele acontece em todas as sessões. Então, às vezes as pessoas vêm com uma intenção de trabalhar um tema específico, e o campo fenomenológico, que é o campo quântico, né, vai mostrar um outro direcionamento. Então, a gente pode estar falando de um casal que queira olhar a questão da separação, um exemplo, e o cavalo mostra que tem um luto que não foi compreendido desde a infância de um deles. E aí você fala, nossa, mas como isso? Como é que o cavalo vai mostrar o luto e uma infância? Essa é uma interpretação, muitas vezes, do próprio participante, do próprio constelante. Ele identifica E isso. ele identifica, porque ele percebe que o movimento que o cavalo está fazendo, seja de aproximação, de distanciamento, ou mesmo como a sinergia, né? Porque Uma aí, intuição. como a troca de energia entre ambos vai levar para esse transe que a gente fala, que é um transe generativo, que coloca a pessoa num transe de imagens interiores e ela acessa imediatamente. Nossa, eu lembrei agora, quando eu tinha 5 anos e eu perdi uma avó num atropelamento, a minha avó foi atropelada. Então, assim, o que isso tem a ver com a relação do casal? Né? Então, a partir dessa interpretação e dessa leitura que vem à tona, a gente consegue perceber se o intrapsíquico do nosso cliente também está ligado com os movimentos que o cavalo está fazendo e que pode trazer ganhos, né, no sentido de saúde, bem-estar, qualidade de vida, ou um encaminhamento psicológico, psiquiátrico, dependendo do acesso. E aí precisa ter um facilitador, né, com uma experiência, com formação de constelação familiar e também com bastante recursos, né, para compreender essa linguagem do cavalo e poder fazer as intervenções assertivas e não retraumatizar as pessoas que estão ali naquele momento. Isso é algo que tem que tomar muito cuidado nesse campo, né, das constelações sistêmicas, que às vezes acabam revelando coisas que a gente não sabe lidar, que a pessoa não sabe lidar com aquilo, e o que eu faço com essa informação, né? E o impacto sempre é no corpo. Então, quem consegue fazer uma leitura do corpo, tanto do cavalo como das pessoas que estão ali presentes e participando, consegue perceber aonde há um transe generativo, onde há uma relação transgeracional, que não é da geração dela, mas ela está carregando como uma sobrecarga, carga e relaxamento. Isso provoca, porque toda informação vai provocar essa reação no corpo, né? Então, o corpo do ser humano, ele reage às informações. O corpo do cavalo também reage às informações que são cambiadas, porque é uma troca, né? Uma sinergia, é uma troca, principalmente de energia, corpo, para depois a gente acessar as informações que chegam, seja da parte de um sistema familiar ou de um sistema organizacional ou de autoconhecimento mesmo. A terceira parte também, que a gente estuda muito e que eu também costumo explorar nos meus cursos, é a parte espiritual também, né? Porque a gente fala, por exemplo, de uma consciência individual. Então, esse olhar que é voltado para si mesmo. A gente fala de um olhar que é voltado para o outro, e essa relação com o outro é a base de tudo, né? Então, nós somos constituídos por dois, pai e mãe. Então, a relação dos dois, de né? Desse um mais um. E
nessa relação também da consciência espiritual, a gente percebe o quanto a gente vai para uma outra dimensão de sabedoria e de conhecimento que não estão escritos nos livros. Sim. E que faz parte, e que também não é só de uma matriz religiosa, e não é só de uma matriz relacional. Então, é uma fonte que traz informações que a gente percebe que está interligando desde o elemento ar, o elemento água, os elementos, as folhas, a base de tudo. Então, chega um momento no trabalho que tudo é recurso. A vida por si só vai mostrando para a gente, naquele movimento sistêmico, o quanto nós estamos interligados ao todo, a essa consciência do todo maior, Perfeito. o que eu chamo consciência espiritual. Consciência espiritual, sem religião, né? Independente de religião. E, Marli, você falou esse processo, eu fiquei imaginando, assim, né? Uma sessão, uma vivência, e tudo isso acontecendo, assim, o cavalo mostrando, as pessoas sentindo aquilo que é para ele, ou identificando algo do passado, e trazendo isso à tona. E como que é para a pessoa que está ali diante do cavalo perceber isso? Qual que é a reação? Como que ele processa isso na hora? Eu sei que cada um reage de um jeito, mas como que é para você, digamos assim, né, na sua visão? Como que é acompanhar esse processo? Então, o que eu percebo, essa área para mim foi uma área de pesquisa, tá? Desde a minha primeira formação como professor, eu tive o ímpeto de buscar o conhecimento, mas também buscar fazer essa dinâmica com as mais variadas raças de cavalos, não ficar fixada apenas numa raça, mas observar como é trabalhar com um cavalo manga larga, como é trabalhar com um cavalo que é ligado aos esportes, né? Como é trabalhar com pônei, que são cavalos com um tamanho menor, como é trabalhar fora do Brasil. Então, eu fiz várias pesquisas com várias comunidades, com várias raças. Uma coisa que eu percebo é que é uma reação única, é impactante, causa impacto, né, global. É global. Eu posso estar no Brasil, eu posso estar na Austrália, o impacto é o mesmo para o ser humano. O porquê, né? Qual a justa razão desse impacto? O impacto inicial é que é o da generosidade. Como pode, né, um animal de meia tonelada, né, e você que vai buscar ajuda, qualquer ser humano que busca ajuda, então a gente está falando da arte da ajuda, encontra um ser da natureza, ele olha para você diante da sua vulnerabilidade e ele consegue, com generosidade, dar o melhor dele, sem julgamento. Lindo. Então, esse é o impacto coletivo. Então, todas as pessoas se surpreendem com o quanto de generosidade, o quanto eles têm para doar e para dar naquele momento. É como se mais nada fizesse importância para eles. E aí, o que a gente aprende com isso? O estado de presença. Então, eles neutralizam, às vezes até eles neutralizam o que é muito importante, que é o momento, porque eles são muito disciplinados, né? Então, tem os horários do manejo para a comida, para a água, enfim. E aí, às vezes, eles abrem mão, você imagina, abrir mão de estar com a manada, abrir mão de estar entre eles, para servir ao humano, né? Para servir a esse outro ser. Então, é essa reação deles que causa maior impacto. E aí, o resto, né, o que vem por consequência é a entrega em confiança desses indivíduos que vão buscar uma intervenção como essa. Porque eles veem que há uma linguagem limpa, pura. A gente trabalha muito a frequência cardíaca,
Então, a frequência cardíaca do cavalo, ela é superior à nossa em N vezes, né? Então, ele traz uma autorregulação, você consegue se autorregular, então, se o teu estado emocional, o teu sistema nervoso está abalado por alguma situação, algum evento traumático ou não, né? Dependendo de como a pessoa chega, ela já sente nessa troca a volta para si mesma, a respiração muda, o batimento cardíaco desacelera, ela consegue estar observando, sendo observada também, e ela percebe o quanto que a natureza, ela não é só essa natureza da generosidade, ela não está constituída só no cavalo, ela vem de um coletivo, e a gente também tem essa disposição. Então, e aí dentro dessas observações, dessas pesquisas todas, eu também computei o seguinte: todos os cavalos nessa dimensão da energia de doação, de se doar, eles estão disponíveis. Uhum. E isso já gera não só um impacto para o cliente, mas gera um estado de mudança. Então, o cliente ele entra num estado emocional e ele sai com outro imediatamente. Ele já até às vezes esquece o que ele foi fazer ali. Caramba, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu já Já não tô me pensando no incomoda que eu vou mais, fazer. né? Eu estou pensando no que eu vou fazer durante a semana, ou eu já estou pensando no Nossa, próximo passo. interessantíssimo isso, porque é algo de você preparar o campo, né, só da presença do cavalo, ele já cria essa calma, essa estado de presença da pessoa que está ali participando, né, com a respiração, com a frequência cardíaca, regula. E às vezes a gente vai para uma sessão terapêutica, uma psicanálise, algo nesse sentido, e a gente está acelerado, né, não consegue ali entrar realmente no processo e acessar o que a gente precisa acessar, organizar o que a gente precisa organizar, porque a gente simplesmente não acalmou, né, não está presente realmente. E só da presença do cavalo já é uma terapia, né, já é algo muito terapêutico. Então, incrível. E eu fiquei muito curiosa para saber se você pode contar alguma experiência marcante para você de uma sessão, de uma vivência. Olha, eu lembro que eu estava na Argentina e eu estava atendendo um grupo nesse dia, e terminei, né, os atendimentos, mas ainda fiquei com os cavalos. E aí eu lembrei de um professor que eu tive, um professor alemão, Bernie Isert. Nós tínhamos uma ligação muito forte, assim, em relação não só aos treinamentos de coaching, né? Foi um dos meus mentores de coaching sistêmico, neuroenergético, e ele me deu muito apoio para eu me integrar nesse campo com cavalos e levar adiante. Ele foi um mentor assim espetacular. E nesse dia que eu já tinha terminado as sessões com o meu grupo e estava recolhendo um ou outro cavalo, ele me veio à mente. Quando eu pensei nele, imediatamente um dos cavalos deita. Simplesmente ele deita e fica prostrado no chão, deitado. E aí eu começo a chorar convulsivamente. E eu falei, o Bernie morreu. Nossa! E aí, como que eu acessei aquilo, né? Não foi um acesso. O cavalo não me falou que o Bernie morreu. Mas eu falei, eu perdi o Bernie morreu. E foi justamente naquele dia que eu tive assim, eu falei, gente, como é que pode? Eu acabei de atender o grupo, será que... O que Ficou está alguma acontecendo, coisa? né? Então, foi a minha primeira experiência de estar me autoconstelando, mas eu fui levada para esse lugar. E eu não costumo, inclusive, eu não estimulo meus alunos a fazerem autoconstelação, mas às vezes os temas despencam, Uhum. né, nas nossas frequências. E, ok, passou o intervalo, passou o dia, chega no final da tarde, eu recebo a ligação de uma das colegas, que também fazia parte dos grupos de mentoria desse professor, e ela também é professora,
E ela falou, olha, nós ficamos sabendo que o Bernie faleceu na África, ele estava fazendo umas férias por lá e eu falei, não acredito. Quer dizer, bom, eu acredito porque hoje eu tive essa experiência. E eu estou te trazendo isso porque é o que me veio agora. Então, você veja, dependendo do que nós estamos passando, o cavalo ele traz a resposta dessas mais altas frequências. Então, eu digo que os vínculos transformam justamente por isso. Os nossos vínculos são, geralmente, no campo da constelação sistêmica, são de amor e lealdade, seja a membros da família, pessoas de fora, ou até um propósito, ou até as grandes causas, né? Dependendo, a gente se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito com a gente. Então, só que essa é uma ligação eterna, né? E aí, os cavalos entram nessa frequência também de conectividade. Eles vão te dar, eles vão porque assim, a informação é quântica, então ela atravessa você, ela vai chegar para você pela sua intuição. Mas você tem ao seu lado um animal que também ele é muito intuitivo. Então, ele vai mostrar para você o que você não consegue ver. Essa é a essência do meu trabalho. Os cavalos eles vão estar sempre mostrando o que a gente não consegue ver. Porque o acesso todos nós podemos ter. Mesmo que seja um pouquinho mais lento, até você conseguir decodificar qual é a informação que está sendo acessada e que pertence ao seu campo, às suas memórias. E aí, quando há eu chamo de transversalidade, quando essa relação transversal entre a visão sistêmica e a sabedoria do cavalo, ela se encontra num ponto, é um átomo. Então, esse átomo, ele expande, e aí a minha dor passa a ser a dor dele, do cavalo, e ele retribui com uma visão que eu preciso ter sistêmica para perceber qual é o sujeito que eu estou ligada com a dor e como eu posso ressignificar isso. É claro que depois que eu percebi que era o professor naquela cena, eu fui até o cavalo, eu tive a minha dor, eu tive a consciência que ali seria uma perda e só estava esperando a informação, né, ser dada. E foi o que aconteceu horas depois. E aí ficamos livres, porque tudo aconteceu naquele dia. Né? Então, eu não fiquei presa no cavalo com a minha dor, e ele também não ficou presa a mim, porque eu tomei consciência. Então, isso também é uma estratégia de desidentificar as misturas, porque nem as pessoas e nem os animais, ninguém precisa ficar emaranhado com as nossas demandas, com os nossos conceitos, com as nossas sei lá, por mais que a gente tenha uma consciência do que a vida nos traz ou nos oferece, nós não temos, às vezes, até a capacidade de perceber que o outro tá com uma demanda nossa. Sim. Né? Então, assim, cabe a quem tem um lugar de facilitação, de orientação, de educação, principalmente emocional, a coordenar isso, para que os animais eles não fiquem molestados ou adoecidos mostrando ou tentando mostrar para a gente algo que está ali para a gente ver. Então, na medida que a gente vê, ele já é liberado. Isso que eu ia te perguntar, porque eu fiquei pensando nisso, se depois da vivência da constelação, o animal ficaria de alguma forma preso àquela emoção, Então, àquele sentimento. ele só fica preso se você não Identifica. identificar. Se você não Tá. identificar o que ele está tentando te mostrar, ele pelo menos ele vai tentar te mostrar 3 vezes. Ele vai mostrar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí se você não conseguir, aí ele vai até o facilitador e fala: "Vamos parar aqui". Aí você libera. Aí eu paro, porque assim, aí a gente vai para essa relação de até onde a alma alcança. Isso já aconteceu? Né? Já aconteceu, de parar. De Olha. parar, porque assim, o cavalo ele tentou de todas as formas mostrar, mas assim, a pessoa, ela estava com as questões dela e não era o momento de acessar. Sim, não estava pronta ainda, né. E quando isso acontece, como que Então, faz? aí por conta disso, eu desenvolvi uma ferramenta que é o pós-constelação de cavalos, né. Então é uma sessão que eu chamo de feedback sistêmico. Eu também estudei com a Jane Peterson, que ela tem
ela faz uma leitura de campo que é de dar e receber feedbacks. Então, todo constelado, constelante, é importante que tenha dias depois, aí vai depender da contratação, que ele tenha essa voz. Então, assim, é uma oportunidade de escutatória, de ver o que a pessoa quer falar ainda sobre a sessão, é um tempo também de dar acolhimento, né, do terapeuta acolher, e sem precisar, como que eu posso dizer? Sem precisar voltar na sessão, porque a sessão, ela é única, né? E assim, o campo sistêmico e fenomenológico, ele é único. Então, a parte fenomenológica já não tem explicação, porque o fenômeno ocorre naquele momento. Então, você não tem como explicar algo que aconteceu ali, Sim. né? Senão vira uma É no outra aqui e coisa. agora. Não tem Exatamente. como Então, voltar. exatamente. Então, a gente caminha muito sobre esses adventos. Mas o que fica é o que pode ser contextualizado. É o que fica. O que fica? Ficou uma angústia. Então, vamos ver até que ponto você consegue sustentar essa angústia. Porque a ideia é você se sentir bem, sentir bem-estar e se desenvolver depois disso, né? Nas questões que você tenha para se desenvolver. Sim, entendi. E para quem que é a terapia, a constelação sistêmica com cavalos? Para todas as pessoas que já passaram por uma constelação familiar, eu sempre acho que a constelação sistêmica com cavalos, ela pode impactar muito quem está chegando pela primeira vez. É muito importante que as pessoas já tenham passado por algum tipo de terapia, tá? Então, eu sempre falo assim da importância de reconhecer, né, que a terapia por si só, seja com psicólogos, com terapeutas, das mais variadas abordagens, ela é muito importante para que seja uma prévia, inclusive. Mas tem pessoas que às vezes não fizeram nenhuma terapia e querem conhecer diretamente a constelação sistêmica com cavalos. Daí eu faço uma prévia. Eu faço um atendimento online antes e preparo muitas vezes a pessoa para orientar sobre o ponto de vista do que ela vai encontrar. Sim. Não que a gente tenha assim uma formulação do que ela vai encontrar, mas é importante que eu saiba quais são as expectativas, né? Muitas vezes de uma pessoa que quer, porque assim, a pessoa que vem por curiosidade, ela vai ter uma resposta. A pessoa que vem porque ela quer passar só a vivência e quer levar alguns recursos para o trabalho dela, também vai ter uma resposta sobre isso. Mas a pessoa que vem com vontade de receber uma ajuda e que assim, eu digo assim, que é a ajuda de uma linguagem verdadeiramente natural e da natureza, voltada para a natureza, ela vai receber muito. Não vai ficar limitado. Sim. Entende? Não, a pessoa não fica limitada, ela recebe muito. Às vezes uma sessão de 15 minutos parece que você está ali o dia inteiro. Porque é uma sessão que diferencia. O impacto, né? Impacto e o tempo diferencia. Geralmente eu atendo no consultório, os meus clientes têm 1h30, até 2 horas de atendimento. Com cavalo, às vezes 5 minutos, 10 minutos, 15, ela já recebeu o suficiente. Uau! E a gente aprende muito, né? Então tem uma reeducação em relação àquilo que significa dessa lei, né? Que são os pilares da constelação, da lei do equilíbrio entre o dar e receber. Então, eu vou até os animais, eu vou até os cavalos, eu recebo o suficiente. Eles me dão o suficiente. Eu recebo só o que eu preciso. Porque se eu estiver necessitando de algo, pode ser um trauma. Então, não vai. Às vezes, um trauma, ele é muito bem trabalhado no consultório. E com algumas sessões, para que você não tenha aquela exposição, aquele impacto que retraumatiza. Sim. Muitas vezes no campo com os animais. Para ser aos poucos, né? Diluído, Isso, para ser diluído. fragmentado ali, né? Devagarzinho.
e integrando tudo que vai aparecendo. Uhum. Porque às vezes você vai numa sessão e tem muita informação para trabalhar, algo revelador realmente, né? E aí você precisa depois fazer mais pós, né? Mais pós-sessões Uhum. ali, eu imagino. E essa sessão de feedback sistêmico online, que eu faço sempre online depois de uns 15, 20 dias, né, do trabalho com cavalos. E as pessoas têm dado um feedback realmente muito interessante. Tem umas que nem querem dar feedback, falam: "Eu Uhum. estou tão bem que nem precisa", mas tem outras que realmente elas precisam desse feedback da escutatória, né, que eu as ouça no processo, justamente porque elas têm tanta informação depois da constelação, Uhum. porque vem tanto insight, vem tanta coisa, falando: "É super importante que você, me escute agora e dê um direcionamento". Que bacana. Então, é legal porque, assim, nessa relação que eu faço que eu não que eu defino o método, mas que eu permito que a abordagem ela seja integrativa, porque isso vem muito do coaching, da área do Uhum. coaching, né, que a gente, por exemplo, no coaching a gente faz, um número detalhado de sessões para que a pessoa tenha um objetivo alcançado, ou ela tenha realmente uma mentoria no processo dela. E nas constelações a gente não aprende isso, né, eu sou consteladora de vanguarda, né, trabalhei assim, Abis Literis na metodologia, na abordagem, tradicional do Bert. Então, primeiro que a gente não se vincula com os clientes, a gente faz uma constelação e espera que ele procure só quando ele tem Questão. uma nova questão. Não tem número de sessões pelas constelações, isso não faz, vou constelar a cada 15 dias, vou constelar uma vez por mês, não. A constelação, ela é muitas vezes ali, pontual, para um evento da sua vida, ou para que seja um evento da sua vida. E você leve isso como algo positivo para toda a vida. Então, a gente faz uma constelação para toda a vida. Se Uhum. você volta, é porque você volta com outro tema. Sim. Isso é um ponto. Agora, se cada facilitador ele tem seu background, né? Então eu pego as ferramentas que eu tenho e vou integrando e vou trabalhando. Tá. Então a sessão pós-constelação ela tem muito do coaching, que é a escutatória, o direcionamento, como isso pode facilitar muitas vezes um cliente que fica à deriva porque tem várias informações e não consegue corporificar, né? E, e aí, mas funciona super bem, muito legal. Perfeito. E aí você comentou você deu um exemplo de um casal, né, constelar o divórcio, a separação. A constelação também pode ser feita por outros grupos? Empresas, famílias mais Sim, integrantes, sim. amigos? É. Como que funciona? Então, a constelação sistêmica com cavalos, dentro da minha abordagem, é assim: eu trabalho famílias, então a família pode vir pai, mãe, filhos, numa sessão só, pode vir só os pais, os filhos podem ficar, ou podem vir só os filhos, e às vezes a gente vai construindo também algumas sessões para que toda a família seja assistida, tá? Tá. Isso é um ponto. As empresas podem trabalhar? Podem vir sócios, podem vir funcionários, pode vir uma equipe, aí podemos trabalhar com os equipes. Dá para trabalhar também crianças, aí vamos para a parte da pedagogia, sim, dá para trabalhar. Questões mais pedagógicas, ligadas às dificuldades, conflitos, relações interpessoais de alunos com alunos, professores, alunos. Inclusive eu cito isso no livro, né? Uhum. A gente já vai falar do seu livro, eu já Uhum. vou mostrar um pouquinho para vocês o livro da Marli que ela está lançando aqui nesse programa. Eu estou super honrada com isso, muito feliz, vocês já vão conhecer. E qual que é o mito das constelações que você gostaria de desfazer? Se você pudesse desfazer um mito, qual deles você escolheria? Das constelações sistêmicas com cavalos. Sim. Ou no Olha, mundo das constelações, que é constelações sistêmicas. eu vou trabalhar muito eu vou falar dessa questão da autoconstelação. Tá.
Porque eu vejo comumente as pessoas falando das autoconstelação, né? Ah, a autoconstelação funciona. Eu, por exemplo, citei um exemplo de autoconstelação hoje, Sim, mas o resultado seria bem diferente, inclusive no exemplo que eu dei, se eu tivesse um facilitador do meu lado. sim, entendo. Então, eu acho que entrar na frequência de você ter, né, tomar posse de um baita recurso e querer o tempo todo se aproveitar desse recurso para si mesmo e utilizar como um trabalho de autoconstelação, eu não tenho nenhum, não estou fazendo apologia aqui, tá? Mas Uhum. assim, eu não tenho nenhum problema com as pessoas que fazem isso. Mas eu, por exemplo, eu não costumo trabalhar os meus recursos comigo mesma. Eu sempre procuro alguém para facilitar, porque eu acho que se eu puder chegar no 100% da técnica, da abordagem ou do método para me beneficiar, eu prefiro receber do que me trabalhar e receber pela metade. Sei. Então, assim, eu não sei, de repente o mito seria até que ponto, né, a gente confia em alguém para ser ajudado Uhum, e não confia. uhum, E como que o cavalo entra nisso, né? entendi. Então, assim, eu acho que a gente precisa deixar alguns mitos, por exemplo, o medo da entrega e da confiança, e se entregar mais para o desconhecido, do campo do não saber, para que as abordagens, para que o benefício das terapias, elas possam chegar no seu nível mais alto. Perfeito. Não sei Bacana. se eu respondi, mas acho que Sim, o mito da autoconstelação, uhum. né, que é benéfico, que você pode fazer sem problema nenhum, é isso? Sim, pode fazer sem problema nenhum, Sim, mas com a com consciência de que você consciência. vai ter o resultado 50%. Sim, O tá, cem por entendi. cento é com a ajuda de alguém. Deu para E entender. muitas vezes quem não busca a ajuda de alguém é porque está numa relação de confiança que ainda não Uhum. trabalhou o suficiente. Ah, isso é importante, é um ponto Faz importante também. sentido? Total, total. Muito Então, bom. o mito é justamente esse, é de achar que está autoconfiante e confia em todo mundo, mas ao mesmo tempo há controvérsias. Ah, gostei. Aí está o mito. E o que que a convivência com os cavalos te ensinou sobre ser humano? Há muita coisa que eles me ensinaram. Eles me ensinaram a força da vida, a olhar para a vida. Eu acho que a essência do trabalho com eles é a potência da força da vida, né? Eu, pelo menos, quando entrei em contato com eles pela primeira vez, que foi na formação que eu tive, dentro da abordagem das constelações, né? É, eu estava num nível assim de dor, já enfrentando questões, né, de perda, talvez de uma possível perda. E aí, o que que eu aprendi com eles? Ao invés de olhar para a morte ali, eu colocar minha energia na perda do meu pai, eu coloquei energia na vida, de poder olhar para a vida e ficar o mais tempo possível ao lado dele, sem terapeutizar, né? Porque assim, até na hierarquia não funciona, mas podendo estar só no lugar de filha e acompanhar a vida, e tomar a vida e acompanhar o processo da vida. Então, e isso para sempre. Para todos sempre. Eu estou com os cavalos, eu vejo o quanto que eles estão nos fortalecendo nesse ponto de ser um arquétipo de ajuda para viver. Que Então, quem vem lindo, fazer um trabalho como esse é para continuar vivo. que lindo. Muito bom, adorei. É isso. E vamos falar um pouquinho agora do Teravia. Miguel, coloca aí o primeiro slide, isso. Bom, eu sou uma das fundadoras do Teravia, que é uma plataforma de gestão financeira, gestão de agenda,
gestão da sua prática, de comunicação com seu cliente, com seu paciente. E eu fundei esse software, eu desenvolvi esse software também, pensando na organização do terapeuta e das pessoas que trabalham com a saúde, porque a nossa missão, né, eu falo aqui também como terapeuta, é muito bonita, mas muitas vezes se a gente não tiver estrutura, a organização ela não se sustenta. É muito importante a gente ter essa visão, e o Teravir nasceu para isso, para cuidar de quem cuida. Então aqui a gente tem, ó, um painel, isso aqui é real, tá? É uma imagem do próprio software, dos seus ganhos, né? Tem ali a receita recebida, o valor a receber, a inadimplência, o teu lucro, e aí tem essa comunicação aqui inteligente, né? Ele já faz uma comparação com o mês anterior, tá? E aí tem o relatório financeiro completo, você pode buscar por outros períodos. Vamos ver a próxima tela? Aqui é o impacto do seu cuidado, a quantidade de pacientes ativos, novos pacientes, paciente recorrente, taxa de retorno, consultas realizadas. Aqui tem as consultas que você realizou, a porcentagem, a quantidade. Ali, ó, dos últimos 6 meses, você está construindo conexões que transformam vidas. E também uma coisa importante do Teravia, um diferencial, é que ele tem essa comunicação de vínculo, essa comunicação afetiva, comunicação que cria essa empatia, né, esse cuidado com quem utiliza e também com seus pacientes, seus clientes. Pode trocar. E aqui a gente está com promoção aqui do cupom Alma Terapia, vocês têm 30 dias grátis, pode se cadastrar, não precisa de cartão para se cadastrar, sem compromisso nenhum. E aí você vai ter agenda, prontuário financeiro num só lugar, a plataforma de gestão para a saúde integrativa, para terapeutas, para psicólogos, fisioterapeutas, psicanalistas, fono. Então aponte a câmera e para esse cupom, para o QR Code, e insira o cupom Alma Terapia para ganhar os seus 30 dias grátis. Obrigada, Miguel. E agora a gente vai falar sobre essa maravilha aqui que eu ganhei, olha. Amei, de verdade. Vamos falar um pouquinho do livro da Marli, ó. Constelação Sistêmica com Cavalos, a arte da transformação pessoal e relacional, unindo sabedoria equina e princípios sistêmicos para a evolução humana. Olha que maravilha! Me conta, Marli, você já é coautora de 2 livros, que eu sei, né? E o que que fez esse livro surgir agora? Qual a necessidade dele nascer neste momento desse livro novo seu? Olha, o livro nasceu justamente porque eu trabalho com grupos há muitos anos, né? E percebo que as pessoas têm curiosidade de entrar no campo e desvendar um pouco dessas revelações. O que a gente pode trabalhar em grupo? É possível trabalhar individualmente? Então, o livro ele foi desenvolvido para leigos, posso dizer assim, e também para os alunos, né? Porque eu dou formação. Então, ele é um passo a passo, mas assim, é numa linguagem que não é muito técnica, mas ela traz o meu jeito de trabalhar a constelação sistêmica com cavalos. Então, aí vocês vão encontrar como que eu faço para escolher os cavalos para trabalhar em grupo, o que eu preciso para uma vivência em grupo, o que eu preciso para uma vivência individual, como que eu comecei a trabalhar, o percurso, quem foram os meus professores, quem são as pessoas que podem ser assistidas, tem um pouco das respostas que, inclusive, a Rafa já fez aqui para mim. Então, é como se fosse uma conversa. Eu fiz o livro com essa proposta, de trazer um pouquinho o meu jeito de trabalhar, para as pessoas tomarem mais ciência, e aí também já tira um pouco de dúvida, né? E também quebra um pouco aquela questão dos mitos também, né? Perfeito. Ai, será que eu posso? Será que eu não posso? Qual que é a diferença? Então eu falo um pouquinho da diferença, eu dou alguns exemplos, alguns dos depoimentos dos meus clientes, eu coloco também. E aí você fala sobre unir a sabedoria equina com princípios sistêmicos. Traduz para a gente essa Justamente, frase. a integração do trabalho é a união da visão sistêmica, dos pilares sistêmicos da constelação familiar, segundo Bert Hellinger,
que traz o ordenamento, né, as leis. A gente fala de hierarquia, a gente fala da ordem, a gente fala do pertencimento, falamos também das leis dos destinos, que é bem interessante nesse sentido de olhar para a vida, para a morte, de reconhecer até onde a gente pode ir, até onde a gente pode deixar que o processo por si só ele tenha o seu resultado, né, sem precisar que haja intervenção o tempo todo. E a parte da sabedoria da manada é o seguir, né? A gente aprende com os cavalos essa leitura pela leitura do espelhamento, pela leitura também dessa linguagem comportamental, a importância do corpo, a importância das ressignificações, a importância de olhar para eles e ver o quanto que eles, dentro dessas leis, eles também se autorregulam, como eles interagem entre si e como a gente aprende com isso. Lindo. Porque os cavalos em si, eles são só cavalos. Uhum. E nosso material humano, na medida que a gente vai integrando e vai interagindo com eles, nós percebemos que eles não precisam representar pessoas, mas eles trazem os elementos do corpo energético, da energia, da conexão, da vibração. E por aí caminhamos. Muito bom. E esse livro você já comentou, né, ele é para pessoas que não têm conhecimento, é para leigos, para quem já entende? Eu tentei fazer de uma forma com que as pessoas que não sabem nada de constelação possam compreender. Uhum. As outras, né, outros grupos que constelam, por exemplo, vão entender como eu faço o meu passo a passo. Tá. Então, como que a Mali trabalha? Eu trabalho dessa maneira. E tem aí capítulos, são 12 capítulos, Uhum. né? Para as pessoas que já trabalham inclusive com equinos, para perceber, olha, a forma como eu integro a psicoterapia assistida com equinos, a constelação familiar, o coaching sistêmico com cavalos, que são 3 ferramentas integradas na minha abordagem. Perfeito. E se você pudesse escolher a pessoa levar uma ideia do livro, somente uma, qual seria? Sintonizando o amor na alma. Porque, no meu ponto de vista, toca a alma. Lindo. O meu trabalho em si, né? Eu percebo que não dá para a gente fazer uma integração de 2 abordagens, porque assim, a constelação sistêmica familiar por si só, ela é uma potência. Sim. A terapia com cavalos, a psicoterapia assistida com cavalos é uma outra potência. O coaching com cavalos é uma outra potência. Então, são 3 grandes potências. E todas levam a excelentes resultados, assim. Não que a gente trabalhe para ter resultado, mas todas conectam a alma do ser. Então, assim, o ser humano, né, não dá para se realizar ou ter um propósito sem alma. Então, a gente vai por esse caminho, que é o do sentir, né? Perfeito. Então, é o pensar, o sentir e agir, e cada pessoa vai receber o que precisa. Tem pessoas que precisam mais do coaching, eu trabalho mais o coaching. Pessoas precisam mais de psicoterapia assistida com equinos, trabalho mais a psicoterapia. E outros elementos da constelação, com a visão sistêmica, a gente aprofunda e fica bem bacana também o trabalho. E Maravilha. aí, no livro, eu vou dando esses exemplos, as pessoas vão percebendo o que elas podem trabalhar, o que elas não podem. Eu trago também um pouquinho, nos últimos capítulos, a parte da contemporaneidade. Então, assim, agora com a manifestação das IAs, da internet, né? Tem muitas pessoas que me perguntam, Baixa, eu não moro em São Paulo, você mora em São Paulo, como que eu faço para fazer? Só que eu estou fora do país, é possível fazer online? É possível fazer online, né? Mas é importante que as pessoas que fazem esse trabalho à distância procurem consteladores sistêmicos com bastante experiência, né? E que já atuam também com cavalos com um certo tempo, porque não adianta você estar à distância e mergulhar num trabalho que já, por si só, ele já tem a sua complexidade, né? Na minha abordagem, eu integro essas 3 ferramentas. Sim. Então, é muito assim,
a gente tem esse limite entre esse limiar entre erros e acertos, né? Sim. E que eu nem trago muito isso, porque eu acho que todo cliente tem o facilitador certo, né? E quando a Uhum. gente está com os cavalos também, os cavalos estão nessa ressonância Sim. para que o trabalho aconteça. E eu falo um pouquinho também de como é trabalhar à distância e o que é preciso também para que as pessoas possam, inclusive, fazer formação, né? Porque tem facilitadores. Eu acho, por exemplo, no meu ponto de vista, que aqueles consteladores que têm interesse em migrar para essa abordagem, para esse tipo de abordagem, precisam passar por uma formação, nem que seja um curso de capacitação breve, né, ou que queiram fazer a formação comigo, mas eu acho importante, sim, justamente para tirarem algumas das suas dúvidas e serem trabalhados. Sim, com Acho que a certeza. parte mais importante é ser trabalhado. Ser trabalhado, com certeza. Passar também pelo processo terapêutico, né? E passar pelos níveis, né? Uhum. Talvez até num próximo livro eu fale dos 5 estágios da Ó, alma que a gente atinge nesse trabalho. com É. certeza virão mais livros, né? Mas muita experiência, muita história, muita bagagem que você tem, né? E tem um capítulo que eu coloco justamente para quem quer fazer a formação, são 5 módulos, aí tem a parte das formações, Uhum. o que eu dou em cada formação. Vamos É bem legal. falar, vamos falar delas. Aqui, vivência terapêutica constelação sistêmica com cavalos, uma experiência de clareza, consciência e transformação. Isso é para quem quer constelar, né? Isso. Essas vivências ocorrem mensalmente. E eu faço viagens no Brasil inteiro, né? Até fora. Então, são vivências que pessoas, geralmente grupos formados, me procuram para eu dar essa vivência. Então, as pessoas constelam, outras participam, são ouvintes, Uhum. e podem participar como representantes. Bom, E aqui. as vivências, elas ocorrem, por exemplo, aqui na nossa região, em São Vicente, uma vez por mês. Depois, em outras cidades, depende também da minha agenda, mas é assim que funciona. Certo. E sobre a formação de consteladores sistêmicos com cavalo ali, a formação com Isso. Marli A Cordeiro. formação, ela ocorre geralmente uma vez por ano, são 5 módulos. Nós estamos com vagas, né, abertas para novos integrantes. Ocorrem agora essa formação em São Paulo, no Hotel Estância Atibainha. Uhum. E terapeutas, consteladores, pessoas da área do cavalo podem participar. Perfeito. Aqui tá bem completo, né? Então, quem quiser conhecer o material, conhecer o teu trabalho, você tem Instagram? Tem o Instagram, arroba marli.cordeiro.oficial, né? Tem o Constelação Sistêmica com Cavalos também no Instagram. Então, procura a Marli para você poder participar de uma vivência ou para você fazer a sua formação, né, como consteladora. Para fazer a sua formação, já precisa ter tido uma outra formação de constelação A sistêmica. base é a formação de constelação familiar. Então, precisa ter primeiro a Uma constelação, constelação familiar, ser formado. precisa ser constelador. Constelador. Então, faz uma formação de constelação familiar, pode até estar cursando. Uhum. O meu trabalho, ele entra como educação continuada. Então, seria como se fossem módulos somados a uma formação básica, Tá, né, para entendi. dar uma capacitação. Então, ela vai aprender, a pessoa, né, o constelador, consteladora, aprende a como integrar os equinos, a manada ou o cavalo especificamente nas sessões de atendimento, individuais e em grupo. Então, esse é o foco da formação. E aí, assim, Perfeito. é com a perspectiva do meu método, né? Então, a constelação familiar em si, ela não é um método, ela é uma abordagem integrativa. Já a constelação sistêmica com cavalos, eu tive que desenvolver um método, porque nós trabalhamos com um animal de meia tonelada. Então, o que acontece? E eu integrei um sistema de segurança, eu integrei a possibilidade de consteladores trabalharem, mesmo que eles não tenham conhecimento na área equestre.
Então, tem várias formas de trabalhar que precisou entrar numa metodologia. Então, esse é o meu diferencial. Perfeito. E essa frase linda, constelar é permitir que o amor encontre seu lugar. Perfeito. Uhum. Já estamos encerrando aqui, Marli, foi magnífico, gratidão. Se você puder deixar uma mensagem de final, tem algo aí que está ressoando, que você queira passar para as pessoas que estão assistindo a gente? A mensagem que eu quero passar para todos vocês é a seguinte: há recursos em toda parte. E a parte que eu trago comigo é a integração com a natureza. Eu sigo os cavalos. Lindo. Gratidão, Marli. Foi Gratidão, uma Carla, honra. foi uma honra minha também. Que bom. Gratidão por você ter ficado até aqui. Eu conto com a sua presença na próxima. Até mais.